Caros amigos em Cristo, salve Maria. Essa é a 6ª aula do Catecismo da Falsa Aparição. Na aula anterior falamos dos aspectos positivos que envolve uma suposta aparição. Hoje falaremos dos aspectos negativos. É o 15º artigo do documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, que nos fala desses aspectos a serem analisados. Ou seja, quando o bispo de uma diocese toma conhecimento de uma presumível aparição, ele deve dar início a uma investigação, utilizando para isso critérios positivos e negativos. Os critérios negativos, se houver, vão anular os critérios positivos, se é que possa haver em uma presumível aparição ou numa aparição verdadeira de Nossa Senhora, aspectos negativos. Vamos analisar o 15º parágrafo desse documento publicado em 2024. O 15º parágrafo diz o seguinte: entre os critérios negativos, verifiquem-se acuradamente. Artigo 1º. A eventual presença de um erro manifesto acerca do fato. O fato é a aparição que um vidente ou vários videntes dizem estar recebendo. Então, se há presença eventual de um erro manifesto, ou seja, de cara, vai se verificar para já de imediato rechaçar o evento se houver um erro manifesto, ou seja, claramente está se difundindo um erro doutrinário, uma contradição à verdade revelada, que é Cristo Nosso Senhor, cuja doutrina é a doutrina católica. Então, havendo um erro manifesto, já se elimina como verdadeira essa presumível aparição. Artigo 2º. Eventuais erros de doutrina. É necessário considerar a possibilidade que o sujeito que afirma ser destinatário de eventos de origem sobrenatural tenha acrescentado, também inconscientemente, a uma revelação privada, elementos puramente humanos ou algum erro de ordem natural, não devido à má intenção, mas à percepção subjetiva do fenômeno. No artigo 2º, se deve considerar a possibilidade. Olha como a Igreja é criteriosa. Então, não se vai aprovando de imediato uma aparição, uma presumível aparição, suposta aparição, porque alguém está dizendo que está recebendo a visita, a aparição de Nossa Senhora. É preciso considerar a possibilidade do vidente que está afirmando ser destinatário do evento, se ele possa estar inconscientemente. Ou seja, não é consciente, mas inconsciente, sem o conhecimento, né? Ele esteja agregando elementos puramente humanos, né? Sendo que uma aparição trata de um fenômeno sobrenatural, uma manifestação de Deus através de Nossa Senhora, ou a manifestação de Nossa Senhora que é em função da vontade de Deus. Então, até inconscientemente pode haver ali, pode estar agregado ali elementos puramente humanos. Isso tem que ser levado em conta. Mesmo que, sendo inconsciente, não é devido à má intenção. Mas então, nós temos várias supostas aparições que perduram ainda. Aqui não vamos entrar no critério de dizer que é negligência da igreja, do bispo. Não, vamos simplesmente pegar o seguinte ponto. Há supostas aparições que estão acontecendo, que estão cheias de elementos puramente humanos.
Porque a pessoa diz: eu estou recebendo uma aparição de Nossa Senhora, e aflui ao local centenas, dezenas de centenas de milhares de pessoas, passam a acreditar, mas não se analisou objetivamente se há elementos puramente humanos que a pessoa está dizendo, que a pessoa que diz ver Nossa Senhora está incorporando a revelação, a mensagem, seja o que for que ele esteja recebendo. Então, isso chama-se prudência da igreja. Então, vamos ver aqui, considerar a possibilidade que o sujeito que afirma ser destinatário de eventos de origem sobrenatural tenha acrescentado também inconscientemente a uma revelação privada elementos puramente humanos. Então, isso é a prudência da igreja. Não vamos acreditando de imediato em tudo que ouvimos por aí, né, sobre revelação e aparição. O artigo 3º. Um espírito sectário que gera divisão no tecido eclesial. Então, uma pessoa começa a dizer na sua paróquia que recebe uma aparição de Nossa Senhora. Mas esta pessoa, ela começa a divergir da autoridade do pároco da igreja, do vigário da paróquia. Ele começa, por ser, segundo ele, um vidente de Nossa Senhora, ele começa a contestar a autoridade do padre. E quando chamado a atenção pelo padre, ele se revolta, aí vai-se ao bispo da diocese, ele também começa a discordar do bispo. Então vemos aí um espírito sectário. Não é uma aparição para a igreja, é uma aparição, segundo o suposto vidente, para ele, e ele passa a ser o centro da aparição. Já não é mais Nossa Senhora, porque ele começa a se julgar, a se considerar acima das autoridades da igreja. Quando que, em todas as vezes que Nossa Senhora apareceu, ela e deu mensagens de cunho universal ou mesmo local, ela pede para submeter a autoridade da igreja, como ela fez com Santa Catarina Labouré, em 1630, quando pediu para cunhar uma medalha. Peça ao padre que autorize. Ele está colocando dificuldade, insista com ele. Nossa Senhora não passou por cima da autoridade do padre, que foi até o bispo pedir autorização. Então, espírito sectário. Como nós vemos, como a igreja nos adverte, temos aí seitas criadas a partir de supostas aparições de Nossa Senhora. Ou seja, a prova contundente que nunca foi uma aparição de Nossa Senhora. Virou uma seita. Artigo 4º do parágrafo 15º do documento do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre as presumíveis aparições. Uma busca evidente de lucro, poder, fama, notoriedade social, interesse pessoal ligado diretamente ao fato. Lembrando, o fato aqui é a aparição. Então, se o vidente começa a partir do momento que ele se apresenta como vidente de Nossa Senhora. Eu estou recebendo a aparição de Nossa Senhora, ela disse isso, aquilo, outro. E aí ele começa a viver da aparição. Ele começa a ter lucro com a aparição, seja a partir da capela construída no local, seja da publicação de livros, seja da venda de objetos religiosos. Veja bem, a pessoa concreta do vidente, ele não pode. Por quê? Ele tem um interesse intimamente ligado com a aparição. Quando que o que a igreja nos ensina é que o vidente, ele deve se isolar, ele deve entregar a revelação, os pedidos, a mensagem de Nossa Senhora à autoridade da igreja. E após a aparição, ele se retira e volta à sua vida normal. Se ele não tiver uma vocação religiosa, que às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, torna-se religioso ou religiosa um vidente, se for
não for esse o caso, ele deve se afastar do evento. Terminou a aparição, entrega as mensagens, revelações à igreja, e é a igreja quem vai analisar, segundo a doutrina, a verdade revelada, né, se esses textos, se essa mensagem não contradiz o que nós recebemos de Deus através de nosso Jesus Cristo, ou seja, a verdade revelada, né? Então, se ele vive da aparição, promovendo eventos, vendendo livros, agora, hoje em dia, indo para a internet, então isso é um ponto negativo que deve nos alertar. Opa, espera aí. Primeiro ponto, né? A igreja iniciou o estudo, o bispo local iniciou o estudo, ele, ao iniciar esse estudo, ele deu autorização para se rezar no local, para as pessoas se reunirem no local no dia da aparição, rezar o terço, etc. Porque o normal, tendo uma aparição de Nossa Senhora, é aquele local se tornar um local de peregrinações, de romarias. Mas o bispo tem que dar autorização. Então, o primeiro ponto, o bispo deu as primeiras autorizações. Segundo ponto, o vidente, durante o evento, qual o comportamento dele? O que Nossa Senhora está pedindo? Ele levou até a autoridade do bispo, né? Terminada o evento, a aparição, ele se retirou ou ele continua como o centro da aparição, o centro do acontecimento? Então aqui está dizendo, artigo 4º, se ele busca evidente de lucro, poder, fama, notoriedade social, interesse pessoal ligado diretamente ao fato, isso é um aspecto negativo que nos mostra que não é uma manifestação de Nossa Senhora, uma manifestação sobrenatural. Pode ser várias outras coisas, entre elas, ação do demônio para desviar as almas, uma fraude da pessoa justamente para obter lucro, poder, etc. Vamos falar um exemplo concreto, a suposta aparição de Arujá. O rapaz, Anderson Freitas, já foi vereador na sua cidade, não se reelegeu em 2020, foi novamente agora em 2024. Candidato novamente, não se elegeu, mas de 2016 a 2024, ele triplicou o seu patrimônio. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo, você está querendo fazer as pessoas pensar. Claro que eu estou querendo que as pessoas pensem e analisem segundo o que a igreja ensina sobre as aparições, sobre os critérios das aparições serem verdadeiras ou falsas. Então ele não quer que as pessoas que frequentam lá o dito santuário de Jesus amoroso pensem e analisem. Bom, e ele diz, mas eu recebi doação. Mas a doação, para ele, em função da aparição, é totalmente errado, como está ensinando, está nos dizendo o Dicastério para a Doutrina da Fé, né? Então, o vidente, está claro que o vidente de Arujá está à busca de lucro, diretamente ligado ao fato. As doações estão indo para o nome dele. Por quê? De onde eu tirei esses números? Ou seja, ele tinha um patrimônio em 2016 e agora em 2024 um patrimônio de mais de R$200 mil, né? Esse patrimônio está declarado à Justiça Eleitoral, que é obrigatório um candidato declarar. Se está declarado por ele, porque está em nome dele, adquirido em função da aparição, porque ele vive, segundo ele, de um prolabore da associação criada por ele, cujo presidente também é ele. Então, lucro direto. Pedro Reis, a mesma coisa, vive em função da aparição desde o início, venda de livros, doações, associação. Então, é um critério negativo muito, muito realmente profundo, que nos mostra que não é uma aparição verdadeira. Artigo 5º do parágrafo 15º. Atos gravemente imorais realizados pelo sujeito ou por seus seguidores no momento ou em ocasião do fato. Então aqui não precisamos nem entrar muito a fundo, porque seriam realmente uma coisa inimaginável, né? Atos imorais. E aqui pode ser não somente
questão moral contra o sexto mandamento, mas pode-se abrir um leque muito maior, né? Então, atos gravemente imorais realizados pelo sujeito ou por seus seguidores. Os seguidores, o próprio Pedro Reis disse, mas se as pessoas fazerem, eu não tenho culpa. Sim, se ele não repreender, se ele não combater, se ele não alertar, é sua responsabilidade. Artigo 6º. Alterações psíquicas ou tendências psicopáticas presentes no sujeito que possam ter exercido influência sobre o presumido fato sobrenatural, ou senão psicose, histeria coletiva ou outros elementos reconduzíveis a um horizonte patológico. Evidentemente que este artigo 6º, para se analisar isso, a Igreja, uma vez o bispo dado início às primeiras averiguações, dadas as primeiras autorizações, ele vai constituir uma comissão de estudo. Mesmo que seja uma aparição que se encerrou com poucas aparições, ou decorrido um prazo já demasiado longo e continua o evento, nada impede que crie essa comissão. Essa comissão, segundo Pedro Regis e confirmada por Dom Zanoni, no caso de Anguera, existe. Só que, 37 anos depois, ela não deu nenhum parecer. Portanto, prova que a comissão pode ser criada mesmo durante o evento, presumível evento. E o decorrer do tempo, das décadas, no caso Medjugorje, no caso Anguera, Arujá também, e nós podemos dizer que o prolongamento demasiado dessas aparições requer a atuação urgente da autoridade eclesiástica através dessa comissão, de dar um parecer. Porque se demorou tanto tempo em Medjugorje que agora a Igreja não se viu capaz de interromper, mesmo deixando se interromper as aparições, mesmo deixando nas entrelinhas que não há e nunca houve aparição em Medjugorje. E esta é a posição do bispo local. Não houve aparição, nunca houve aparição em Medjugorje. Mas decorrido 40 anos, como a Igreja vai simplesmente cortar a questão? Ela agiu, segundo o seu critério da prudência, reconhecer os aspectos positivos do santuário, das peregrinações ao local. Mas não entrou na questão do sobrenatural, da conduta dos videntes, conduta dos videntes de Medjugorje totalmente reprováveis. Isso temos muitas notícias, muitos fatos e investigações que demonstram isso, como temos vídeo aqui no canal, você pode constatar. Então, a questão psicopatia, histeria coletiva, esta comissão vai ter lá psicólogo, vai ter médicos capazes de identificar se está havendo, se tem essas tendências psicopáticas, psíquicas, até a histeria coletiva. Então, a comissão é constituída por isso, por doutores, teólogos, médicos, cientistas, para justamente comprovar. Nós temos um vídeo aqui no canal também com a psicóloga Thalita Kondo, que ela fala com base em documentos, em estudos da área médica, da psiquiatria, psicologia, que mostra que no caso de Anguera tem elementos ali de uma pessoa com problemas psíquicos. Por mais que ele diga que foi examinado, mas nunca apresentou esses exames. A comissão de Anguera nunca apresentou esses exames, nem o Pedro Regis. Então esse vídeo da Thalita Kondo nos dá, mesmo que superficialmente, algum elemento para ver que, no caso de Anguera, há ali um problema sério com o falso vidente, de questões psicológicas. Artigo 16. Deve-se considerar como sendo de particular gravidade moral o uso de eventuais experiências sobrenaturais ou de elementos místicos reconhecidos como meio ou pretexto para exercer domínio sobre as pessoas ou cometer abusos. Então,
de considerar de particular gravidade moral, eventos e experiências sobrenaturais. Então, que experiências seriam essas? Elementos místicos, né, com pretexto de exercer domínio. Então, nós vemos em Anguera, por exemplo, o vidente dizer que tem visões da paixão, visões do Antigo Testamento, Novo Testamento, revelações que já não são mais propriamente a aparição, que tem dia e hora marcada, mas revelações, visões, aliás, visões, né, visões de tudo. Né? Ele fica dizendo uma coisa é a aparição, outra coisa são as visões. Então ele tem visões de tudo. Isso não é, no caso de Anguera, não seria pretexto para exercer o domínio sobre as pessoas? Por quê? Ele foi enchendo linguiça e passou a ser a aparição de Anguera, uma aparição que mapeou o mundo sobre todo tipo de catástrofes naturais, eventos, etc. E depois vem, não, eu estou recebendo visões do céu, do inferno, da paixão. Quer dizer, é uma coisa interminável. Isso pode ser meramente pretexto para exercer um domínio sobre as pessoas. Artigo 17º. A avaliação dos resultados introdutórios, no caso dos presumidos fenômenos sobrenaturais, realiza-se com acurada diligência, seja quando as pessoas envolvidas, seja ao exame técnico-científico eventualmente realizado. Aqui temos, né, por parte do dicastério da doutrina da fé, uma determinação clara. A avaliação dos resultados introdutórios no caso dos presumidos fenômenos sobrenaturais realize-se com acurada diligência, rapidamente, seja quanto às pessoas envolvidas. Então, vamos analisar quem é o vidente. Então, conduta do vidente. Padre Keller, quando foi falar com Nossa Senhora, a pedido dela, mandou as perguntas. Nossa Senhora manda vir o padre, aquele que me fez as perguntas, e depois de fazer as perguntas em latim e alemão, que as crianças não sabiam, Malemar sabia o português, ele obtém as respostas, ele escreve a conhecidos na Europa, ele era alemão, para perguntar quais os critérios que Nossa Senhora usou até hoje para escolher um vidente. Crianças inocentes, via de regra, crianças e inocentes, analfabetas, né? Ou seja, em vias de santidade virtuosa, etc. Ou seja, Nossa Senhora, mesmo quando apareceu para adultos, podemos dizer, o caso Santa Catarina Labouré, já com 24 anos, mas era uma religiosa. E que, na sua infância, constatamos as vias da santidade, né? Pela sua conduta de vida. Então, seja quanto às pessoas envolvidas, quem é esse vidente? Ele é uma pessoa de oração, de obediência à igreja, à autoridade eclesiástica, ou ele é uma pessoa mundana, é uma pessoa que depois de várias tentativas em vários campos, não foi bem sucedido, de repente aparece dizendo que recebe a aparição de Nossa Senhora. Então, análise quanto às pessoas, conduta do vidente. Seja também, no critério, exame técnico-científico. Então, também, está dizendo o dicastério, uma avaliação acurada e com diligência, com presteza, com rapidez também técnico-científico. Ou seja, realmente o fenômeno. Há elementos ali para ser avaliados, o milagre, vamos analisar esse milagre, é milagre mesmo? Né? Ou seja, os exames por parte também de médicos, psicólogos, psiquiatra avaliando o vidente, se ele não tem nenhum problema notório ali, psicológico, etc, etc. Aqui nós temos que prestar bem atenção nessa palavra, acurada diligência, rapidez. Nada justifica, né, a espera prolongada.
principalmente hoje, dado o que nós temos sobre Medjugorje, sobre Anguera, Arujá, nós temos que, Vale da Imaculada, nós temos que cobrar do bispo que seja rápida a análise. Porque esse critério, como são presumíveis, e eu digo falsas aparições, que não chegou ao Vaticano, os bispos não encaminharam, não estudaram, não deram parecer, e na insistência desses videntes, remeteu o seu parecer para o Vaticano, para que desse uma palavra definitiva, esse critério não entrou. O critério, qual o critério? No caso de uma aparição longa, não entrou nesse documento, apesar da Igreja ter analisado Medjugorje. Artigo 18º. Concluída a introdutória, examinados atentamente os eventos e as informações recolhidas, considerados também os efeitos que os presumidos fatos tenham provocado no povo de Deus, a ele confiado, com especial atenção à fecundidade dos frutos espirituais gerados pela eventual nova devoção, o bispo diocesano, com a ajuda do delegado, prepare um relatório sobre o presumido fenômeno. Então, hoje, o dicastério é claro. O bispo tem que preparar um relatório a ser remetido ao dicastério. Se envolve outras localidades, ele tem também que fazer esse relatório em comum acordo de participação de outras dioceses, etc., até a nível nacional, no caso a CNBB, e remeter o seu parecer, com a ajuda do delegado por ele estabelecido da comissão, o relatório para o dicastério para a doutrina da fé. Como será sobre Anguera, Arujá, Vale da Imaculada? Não sabemos, porque hoje, infelizmente, e é com dor que eu digo isso, que há um relativismo dentro da igreja. Há quem defenda que todas as religiões levam a Deus, quando nós sabemos que o protestantismo, mesmo sendo cristão, foi condenado pela igreja, estão excomungados, e as religiões que nem cristãs são, como elas podem levar a Deus? Então, esse relativismo hoje, que infelizmente tomou até parte do clero, faz com que essas coisas fiquem de lado, sem levar em conta o mal que está fazendo às almas. Então, continua o artigo 18. Tendo em conta todos os fatos do caso, positivos e negativos, redija o seu voto pessoal a respeito, propondo ao dicastério seu juízo conclusivo, normalmente segundo uma das seguintes fórmulas. Então, a partir desse documento de maio de 2024, o bispo tem que fazer necessariamente o seu relatório. Eu temo que Arujá, Anguera, os bispos locais vão usar o mesmo critério usado em Medjugorje, e que ficou claro em Medjugorje, não houve aparição em Medjugorje. O bispo local na época fez o estudo, mas dado uma disputa territorial lá entre franciscanos, revolta contra o bispo, etc. E hoje nós vemos, está cheio de documentação farta, tem vídeo aqui no canal, você pode procurar sobre Medjugorje, conduta dos videntes, que eles realmente foram totalmente contra o que a igreja ensina. Estão milionários, construir hotéis, etc., em função da aparição. Então, temo eu que Anguera, Arujá, Vale da Imaculada, essas presumíveis falsas aparições, eu afirmo, que dizem que ainda estão acontecendo, será feito o mesmo critério de Medjugorje. Ou seja, está fazendo bem as almas, tem as peregrinações, vamos considerar então positivo as peregrinações, as orações do local, sem fazer o julgamento da questão sobrenatural, ou seja, sem afirmar se é verdade ou não que Nossa Senhora está aparecendo ou se apareceu um dia. É muito triste isso, porque a igreja nunca agiu desta forma. Então, quais são essas fórmulas que o dicastério vai julgar segundo o relatório do bispo? E qual é essa fórmula? Vamos pegar aquelas que está claro, é uma tradução literal do latim. Então, a primeira
nada no caminho, nada consta, nada em contrário, melhor dizendo. Então, a primeira avaliação do bispo não tem nada em contrário. Vamos continuar, né, analisando. Aí vem o quinto, é proibido e obstruído, ou seja, o bispo já analisou, estabeleceu a comissão, autorizou para continuar averiguando, estabeleceu a comissão e chega à conclusão, é proibido e obstruído. Né? E antes tem o terceiro item, é cuidado, ou seja, deve-se ter cuidado. Então deu as primeiras autorizações, a comissão está estudando, cuidado. Aí o quinto item, proibido, né? Não há realmente condições de isso ser verdade. E em sexto, uma declaração de não sobrenaturalidade, ou seja, o bispo vai chegar à conclusão que não é sobrenatural, então ele declara para todos os fiéis que ali, aquele evento, não é de origem sobrenatural. Nossa Senhora, portanto, não está aparecendo. Então, caros amigos, esse é o nosso sexto vídeo-aula do Catecismo da Falsa Aparição. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, 1194 277 1781. Se você quiser também colaborar com o nosso apostolado, nos ajudar financeiramente, esse número também é o nosso Pix, 1194 277 1781. Nos ajude a produzir conteúdos como este. Desejo a todos as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!